Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Vanessa Cruz, com o Jornal das 5, e começamos pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa vai reatar a ligação ao PSD quando sair de Belém, mas só como militante, sem uma participação direta na vida do partido. Vejo com alguma dificuldade que se queira acabar a vida política e depois se vá a reuniões partidárias e intervenções partidárias. É apenas ser militante do partido que ajudou a fundar. Mas sabe que eu suspendi a militância até ao fim do meu mandato. Suspender a militância até ao fim do mandato significa que, terminado o mandato, eu reato aquilo que tive de ligação a um partido desde a fundação. Mas pode ser de um partido e ter ideias, mas não andar a exprimir politicamente o que quer que seja. É isso que eu entendo que eu devo fazer como antigo Presidente da República. No dia em que se despediu das instituições europeias em Bruxelas, enquanto chefe de Estado, voltou a dizer que não comenta temas da atualidade, sobre se vai ficar mesmo em silêncio depois de 9 de março, quando toma posse o sucessor António José Seguro. Marcelo Rebelo de Sousa admite que até os amigos já estão a fazer apostas sobre quanto tempo há de durar esse silêncio. Apostas de jantares e de almoços, eu recusei isso, mas queriam... garantiam que isto seria sol de pouca dura, mas eu acho que vai durar, porque acho que é aquilo que, por um lado, corresponde à minha visão do que deve ser um ex-presidente da República. Segundo lugar, porque eu estive na cena política, mesmo quando não estive como comentador desde 1965 e deve ceder-se o lugar a outros. Agora é a altura de outros. É o que diz Marcelo Rebelo de Sousa. O palco agora é de outros protagonistas. Uma afirmação em tom de despedida. E nesta última vez que foi a Bruxelas na qualidade de chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com o Presidente do Conselho Europeu, António Costa. Voltou a chamar António Costa de otimista irritante, depois de falar do que significou para ele, Marcelo Rebelo de Sousa, o sonho europeu. Antes dessas declarações, António Costa tinha recordado os 8 anos em que chegaram a partilhar o mesmo guarda-chuva. Diz o antigo Primeiro-Ministro, agora Presidente do Conselho Europeu, que foram tempos felizes. E pela quarta vez, depois das eleições presidenciais, Pedro Passos Coelho voltou a aparecer para garantir que não está de regresso à vida política. O antigo Primeiro-Ministro deixa críticas aos governos de António Costa e reforça os recados para Luís Montenegro. Desta vez em Coimbra, Passos Coelho voltou a pedir ao governo da AD que aproveite o período sem eleições para pôr em prática as promessas e reformas pelas quais foi eleito. Avisa que não ter maioria absoluta não é desculpa. Aproveita também para deixar esclarecimentos, Vasco Maldonado Correia, sobre o objetivo das posições que tem assumido publicamente. Pedro Passos Coelho recusa estar de regresso à política. Eu não estou no ativo da política, mas não estou inibido de poder fazer algumas considerações que possam ter ressonância pública ou política, e isso às vezes acontece. E numa semana recheada de recados ao Governo, explica ao que vem. O meu objetivo, eu já disse qual é o de poder contribuir para que a reflexão pública possa ter alguma consequência. O antigo Primeiro-Ministro garante que o timing das recentes aparições é inocente. Porquê neste momento? Não tenho nenhuma intenção particular, porque os senhores registaram essas palavras em circunstâncias em que eu fui convidado a pronunciar-me sobre essas questões. Mas insiste que agora, chegado um longo período sem eleições, não há desculpas para não agir. E agora que esse ciclo eleitoral se fechou, está na altura de pôr em prática, portanto, aquilo que foi a grande promessa com que o PSD chegou ao Governo. E para isso é preciso agora não perder mais tempo. O social-democrata culpa o sucessor na chefia do Governo pela estagnação do país. Ao fim de 8 anos, que foi o tempo em que o Dr. António Costa chefiou o Governo, o país esteve numa paralisia grande em matéria de transformação económica. Sendo que para Montenegro continuam avisos. Aquilo que eu quis chamar a atenção, e repito, é que não é pelo facto de não haver uma maioria absoluta que os governos estão impedidos de apresentar as suas ideias, os seus projetos, os seus
as suas propostas de reforma. E, portanto, eu espero que o Governo se sinta incentivado a fazê-lo. E apelos à ação. Um Governo só pode dizer aos eleitores: deem-me o apoio que o Parlamento não me dá, se confrontar o Parlamento com as suas iniciativas. Não confrontar. Pedro Passos Coelho, na quarta aparição no pós-presidenciais, mais uma vez com recados para o governo de Luís Montenegro, em Coimbra aproveitou também para pedir ao Parlamento uma reforma dos serviços de informações. Vasco Maldonado Correia, em Coimbra, com Pedro Passos Coelho, que discursou numa homenagem ao juiz conselheiro Júlio Pereira, ainda tem agenda esta tarde em Lisboa. E Luís Montenegro foi confrontado com as críticas do antigo primeiro-ministro, de quem foi líder parlamentar. Não quis Luís Montenegro comentar diretamente o que disse Pedro Passos Coelho, mas afirma que a prioridade que tem é outra. A minha tarefa é governar o país, é responder àquilo que são os anseios, as necessidades, as expectativas das pessoas, das famílias, das empresas. Eu não vou desviar-me desse foco, eu estou focado nisso. É isso que as pessoas querem de mim, não querem que eu seja comentador, querem que eu seja um executor. Luís Montenegro, ainda assim a sublinhar que é um executor, esteve hoje em Évora a dar posse aos presidentes das CCDRs. Estamos a fazer este jornal das 5, comigo Ricardo Conceição em Leiria e a Vanessa Cruz em Lisboa, nos estúdios da Rádio Observador. E Vanessa, há outras notícias a marcar esta tarde. O Benfica acaba de anunciar a suspensão de 5 sócios por comportamentos racistas na partida da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid, jogo da primeira mão. Em comunicado, os encarnados referem que estes atos são incompatíveis com os valores e princípios que regem o clube. Os 5 associados também ficaram com os lugares que tinham no estádio cancelados. O emblema da Luz já abriu um processo disciplinar que pode levar também à expulsão de outros sócios. Decisão que surge 10 dias depois dessa partida da Liga Milionária, onde houve polémica entre o jogador do Benfica, Prestiani, e o atleta do Real Madrid, Vinícius Júnior. Sorteio dos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa também já está feito. O Sporting vai jogar frente à equipa norueguesa de Bodø Glimt dia 11 de março às 8 da noite na Noruega. A segunda mão deste jogo da Liga dos Campeões em Lisboa está marcada para dia 17 de março às 5h45 da tarde. Na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto vai defrontar os alemães do Stuttgart a 12 de março, primeira mão. Depois recebe a equipa alemã no Dragão a 19 de março. Nesses mesmos dias, só falta saber mesmas horas, o Braga vai medir forças com os húngaros do Ferencváros. Quase um mês depois da primeira passagem da Depressão Christine, Horácio Mota, o presidente da Associação Empresarial do Conselho de Pombal, confessa que a situação ainda é muito má. Esteve nesta emissão especial da Rádio Observador em Leiria, diz que as empresas ainda estão a ser muito afetadas pela falta de comunicações em Pombal. E hoje, que estamos na véspera de se assinalar um mês desta primeira tempestade, contamos agora a história de uma das vítimas, do homem que morreu a tentar devolver a luz a Leiria. Um dia antes de perder a vida, João Paulo Domingues organizou e celebrou o primeiro aniversário da filha. Morreu eletrocutado um dia depois a tentar reparar a rede elétrica a 200 metros da empresa onde trabalham o pai e a mulher. Este homem tinha 37 anos, era um dos 2.500 operacionais ao serviço da E-Redes, neste caso através de uma empresa subcontratada. Vanessa Cruz, o que é que sabemos mais sobre a história do João Paulo? Era o Tojó, a alcunha que tinha para os amigos e familiares. Um dos passatempos preferidos era jogar futebol na PlayStation com o filho mais velho, de 9 anos. Era um homem romântico, deixou várias declarações públicas de amor à mulher nas redes sociais e ainda conseguiu reparar 3 dezenas de postes de eletricidade até morrer em serviço. A história do João Paulo é uma entre as 15 histórias que contamos num grande trabalho multimédia, numa grande reportagem publicada no site do Observador, da autoria do Pedro Jorge Castro. A Vanessa Cruz vai regressar às 5h30 para atualizar as notícias.